artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-lo. Ok? Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Então, guarde isso. Os coatitas levavam os utensílios sagrados. Os meraritas. O que os meraritas levavam? O seu serviço era levar as tábuas do tabernáculo, os varais e suas colunas e suas bases. As colunas do pátio em redor, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertence ao serviço. Capítulo 4, do versículo 31 ao versículo de número 33. Os meraritas levavam o mais pesado, irmão. Os meraritas levavam as colunas, as madeiras, pegavam, né? Então, os coatitas iam os sacerdotes, cobriam as coisas, os coatitas podiam entrar. Eles não podiam bater, irmãos. Eles tinham que pegar com reverência. Eles não podiam tratar aquelas coisas de qualquer maneira. Eles não podiam relar, tocar e nem olhar. Era algo sagrado mesmo. Então eles entravam e eles pegavam essas coisas. Os meraritas, depois que os coatitas chegavam, eles tiravam as colunas, as partes de madeira. No caso, seria a terceira. Por quê? Os gersonitas, ok? Os gersonitas tinham como serviço levar as cortinas do tabernáculo, da tenda da congregação e sua coberta. As cobertas de peles finas que estão sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, que serviam em tudo quanto diz respeito a essas coisas. Então, os gersonitas eram os que levavam, então, irmão, as cortinas. Agora, aplica isso na nossa vida. Você que serve a Deus. Nós que estamos levando as coisas de Deus. O que essas cortinas, elas representam? Por quê? Porque quando, irmão, eles estão levando as coisas de Deus, a arca, ela ia na frente, 1 quilômetro, 1000 metros de distância. Os coatitas, os sacerdotes iam na frente, os coatitas com a arca, ok? E 1000 metros de distância vinha as outras coisas. A nação de Israel ia saindo uma por vez. Depois eu vou explicar das 2 trombetas de prata. Por quê? Porque o sacerdote tocava a trombeta e aí saía eles em marcha, cada um com a sua bandeira, uma por vez. Cada lado, oeste, leste, norte e sul. Primeiro, vai sair. Saía a parte leste, aquela que estava na porta do tabernáculo, saía. Aquelas 3 tribos. Depois, oeste, saía aquelas 3 tribos. Os que estavam no sul, saíam aquelas 3 tribos. Aquelas que estavam no norte, saíam aquelas 3 tribos. Tudo enfileirado. A nuvem indo, se fosse de noite, era a coluna de fogo. Se fosse de dia, era, então, a nuvem. Ela ia. Aonde ela parava, então eles paravam. Quando eles paravam, os gersonitas vinham, colocavam as madeiras, ou os meraritas colocavam as colunas, os gersonitas vinham e colocavam as cortinas, e os coatitas entravam e colocavam, então, as coisas sagradas. Quando eles andavam, as tribos, as outras tribos, irmãos, ficavam olhando para aquilo. Eles não conseguiam ver, a não ser a arca que tinha a coberta azul, e eles olhavam as cortinas que eram levadas pelos gersonitas, ok? Então,
os gersonitas levavam as cortinas de linha fino nos ombros. E as pessoas olhavam. Olha que interessante isso. Nas cortinas, nós temos aqui a responsabilidade dos gersonitas aqui no aspecto externo, ou seja, não com Deus, mas com os homens, de estar relacionando aqui a justiça de Deus. Ou seja, aqueles que andam levando as cortinas de linho, que tem uma representação da justiça de Deus. Então eles tinham que trazer sobre os ombros justiça. Quem olhava para os gersonitas carregando as cortinas, sabiam que ali estavam homens justos, que foram separados por Deus. Lembra da cortina azul? Que nós temos ali a cor do céu, que representa, irmão, ali o chamado de Deus do alto sobre os gersonitas. Então, olha, no serviço para Deus, como visto nos gersonitas, é uma coisa bendita a manifestar Cristo diante dos homens, através de uma vida diária de justiça perante os homens. Os gersonitas levar as cortinas, primeiro significado, essas que eram de linho fino, justiça diante dos homens. Aqueles que levam as coisas de Deus, aqueles que trabalham. Quando as pessoas olham para nós, irmão, precisa ver a justiça de Deus. Não estou falando de justiça própria, mas precisamos ser homens justos. E não só isso, representa uma vida devotada, ou seja, que manifesta o caráter justo. Então, isso é muito profundo quando nós olhamos para esse significado deles levar as coisas de Deus. Nós precisamos ser conhecidos como homens de caráter justo, irmão, que representa a cortina que estamos levando enquanto estamos caminhando pelo deserto. Mas não só isso, meus irmãos. A cortina de linho fino também representa o céu dentro do tabernáculo. E isso fala da nossa vocação celestial, ou seja, o nosso chamado celestial. Não é nós que nos chamamos a nós mesmos, mas é Deus que nos chama. Então isso fala do chamado celestial. Nós temos que ser ou esperar o chamado divino. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, nós temos como Paulo e Barnabé, eles foram separados para a obra de levar a palavra de Deus, ou levar os utensílios da casa do Senhor. Então, isso aqui é algo profundo. Olha só, então fala da justiça e fala do céu, do chamado divino. Assim, seriam ajudados, voltando aqui, os filhos de Israel deviam usar um cordão azul nas bordas da sua veste, como constante lembrança. Vamos ler? Isso se chama a lei do cordão azul. Não dá para a gente entrar de maneira detalhada, mas isso é profundo, irmão. Principalmente quando você olha os fariseus que andavam com um cordão azul bem grande, franja, que é chamado de franja. Porque azul tem o significado do céu, que trazia para eles a representação dos mandamentos que eles receberam de Deus. Essa franja azul era para eles não esquecer da lei de Deus, para pecar, irmão, ou para não pecar. Quando eles olhavam para a franja, então eles lembravam dos mandamentos de Deus. Vamos ler aqui Números capítulo 15. Números capítulo de número 15, versículo de número 32. Então Deus deu a lei da franja, que era azul. Azul por quê? Porque tem esse significado. Então nós também hoje, não de maneira literal, mas nós precisamos trazer a palavra de Deus em nossa vida. Para quê? Para não pecar, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder. O salmista diz, né? Como purificará o jovem no seu caminho? Ele diz, observando a palavra de Deus. Ok?
Versículo de número 32, diz assim: certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem. É isso mesmo? 32, isso. Recolhendo lenha no dia de sábado. E não podia. Então ele está quebrando o mandamento, ok? Então, no sábado era dia de descanso. Só que eles encontraram gente trabalhando. Aí, continuando. Versículo 33. Aquele que o encontrar recolhendo lenha, levará-lo a Moisés e Arão e toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabia o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Olha que seriedade isso aqui. Ele cometeu um crime capital, irmão. E o que era? Ele estava trabalhando no sábado. E aí eles pegam ele e levam a Deus. E aí a ordem de Deus é mata, apedrejado, né? É coisa assim que às vezes falta até compreensão para nós. Mandou executar fora. Versículo de número 36. Assim toda a comunidade levou para fora do acampamento e apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhe obedeçam e não se prostituam, não sigam as inclinações do seu coração e os dos seus olhos. Assim, vocês lembrarão de obedecer a todos os mandamentos e para o seu Deus vos será um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que trouxe do Egito para ser Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha que coisa séria isso daqui. Então, para que não esquecesse, para que não acontecesse como aconteceu com esse rapaz, que estava quebrando, né, o sábado de descanso e morreu, irmão, como um exemplo para que outros não fizessem. Eles então estabeleceram algo a mando de Deus.